Se a gente não usar um método diferente de pensar como criar o nosso negócio, como questionar todos os dias o nosso negócio, a gente vai ficar sujeito a um concorrente que pode fazer isso em qualquer local do planeta. Olá pessoal, estou aqui com Francisco Milagres, que é fundador da Mirac, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações exponenciais. O Francisco é envolvido com a Singularity, não é isso? Conta pra gente essa história de como começou, né, esse intercâmbio com a Singularity. Eu participei de um primeiro programa em 2013, um programa executivo, e naquela época eu recebi um convite logo depois para me envolver em duas iniciativas. A primeira dela foi para ser um dos primeiros embaixadores de um programa de chapters globais, que iniciaram com cerca de 20, fui um dos primeiros voluntários junto com o chapter do Rio também. E a gente iniciou um processo de voluntários, que cerca de 20 pessoas hoje, são quase 230 globalmente. Logo depois eu me conectei com um processo para fazer o Summits, que é um grande evento, Sim. E a gente executou o primeiro grande evento em parceria com a HSM no ano passado. Até que você recebeu um e-mail do Salim Ismail, pode até contar pra gente quem Aham. que é ele, e aí começou esse processo da produção do livro, né? Isso, o que aconteceu foi que a gente estava no processo da Singularity inicialmente na parte de conhecimento e de eventos. Em paralelo com isso, o Salim Ismail, que foi o primeiro CEO da Singularity, na fundação, ele escreveu Organizações Exponenciais, que é um livro que foi publicado em 2014, e desde então ele chamou um grupo de pessoas para trabalharem com ele, inicialmente de forma voluntária, e depois criando um método que a gente aplicou na prática em várias organizações desde aquela época. O que a gente fez recentemente foi, de forma colaborativa, escrever um livro, foram 200 colaboradores, a gente publicou Transformações Exponenciais, e aqui no Brasil a gente já aplicou em alguns clientes esse método de transformação, e eu fui responsável também com mais um colega em revisar tecnicamente a tradução, e eu escrevi o prefácio da edição nacional. Legal. E aí você veio para Belo Horizonte, né, para fazer o lançamento desse livro. Conta pra gente um pouquinho o que é transformação exponencial. O conceito do livro, o que a gente fez foi desenvolver um método que a gente chama de Sprint Exponencial, EXO Sprint, que é um método que a gente, ao longo de 10 semanas, ajuda organizações a repensarem o seu core, o seu processo interno de inovação e desenvolvimento de negócio, como também criando na borda, a gente chama de On the Edge, iniciativas que usam tecnologias exponenciais e novos métodos para criarem novas oportunidades de negócio ou para eventualmente criarem uma startup ou novos negócios que atacam a própria empresa, porque se a empresa não fizer isso, um concorrente vai fazer. O que a gente fez de forma corajosa foi abrir esse método completamente. Então a rede hoje, que tem cerca de 600 pessoas somente que conhecem o método, a gente acredita que com essa abundância de conhecimento, a gente vai abrir e vai dar a possibilidade de várias pessoas conhecerem e aplicarem na prática nas suas empresas também. Sim. Agora, por que é importante as pessoas e as empresas, os negócios, independente do tamanho, pensar em transformação exponencial hoje? Por quê, nesse momento? Um grande desafio hoje de a gente imaginar é que a gente não consegue prever como é que vai ser o mundo daqui a 2, 3, 5 anos. 2 anos, né? É muito complexo. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente tenta apontar muito no futuro, quem coloca os planejamentos numa planilha não consegue ver como é que o resultado, ou uma despesa, ou um concorrente seu pode aparecer e afetar diretamente os seus planos. Esses concorrentes usam a mesma tecnologia que a gente tem à disposição, os mesmos desafios e usam os mesmos talentos que a gente acessa de forma online. O que acontece é que se a gente não usar um método diferente de pensar como criar o nosso negócio, como questionar todos os dias o nosso negócio, a gente vai ficar sujeito a um concorrente que pode fazer isso em qualquer local do planeta, usando os recursos talvez que a gente não tenha à disposição de novos conhecimentos ou talentos. Então o que a gente busca é transformar o aspecto interno de uma empresa, da mesma forma como um corpo humano, por exemplo, evoluiria um sistema imunológico, na mesma forma como a gente toma uma vacina, por exemplo, ou toma uma vitamina, a gente traz um novo conceito para essa organização, mas também permite criar novas entidades, novos agentes, que são startups ou iniciativas fora, para que a empresa fora desse ambiente de gestão interna, que pode estar suscetível a atacar essa inovação, que ela possa também criar inovação externa no dia a dia dela e que possa ajudá-la no dia a dia. A empresa ela precisa ter uma abertura para isso. Em que momento que ela poderia adotar esse modelo, né? A gente está falando muito de Canva, Design Sprint, várias fórmulas, né? O que essa tem de diferente e qual que é a vantagem do executivo, da empresa, estar aberto a essa nova metodologia? O principal desafio que a gente vê hoje é que não adianta a gente tentar usar os novos métodos, novas ferramentas somente
na gerência, na operação no dia a dia, até de forma muito mais somente lúdica do que na parte prática de negócio. Se isso não vem na direção do acionista, do controle, do conselho de administração, dificilmente a gente consegue promover isso de forma cultural na organização em longo prazo. Isso funciona por uma etapa, duas, por um ano, uma área, mas isso não funciona de forma pervasiva na empresa inteira. Então o principal objetivo é que isso venha de cima para a principal liderança, seja ela uma empresa que tem um conselho, uma estrutura, ou do acionista. Você até destaca isso, né? Assim, que talvez o principal desafio seja o cultural, né? Exatamente. Além do cultural e vir de uma harmonia de conselho, de liderança, um dos outros aspectos que a gente olha muito é a questão de herdeiros, os legados. Tem uma empresa que às vezes tem uma cultura do fundador ou da segunda geração, em que a terceira ou quarta geração, dependendo da idade da empresa, quer fazer uma coisa diferente, quer aplicar um novo processo de desenvolvimento, uma inovação, mas existe um conflito de gerações que não permite aplicar um novo conceito na própria organização. Então é muito mais um aspecto de pessoas do que de tecnologia no final, né? É legal. Você citou vários conceitos, renderia um papo, né, gigante, para a gente também explicar cada sigla, cada coisa, mas eu vou deixar na descrição alguns links e alguns detalhes. E obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Até mais.